Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Food Service, o programa onde conectamos pessoas, negócios e sabores. E hoje eu tenho um orgulho enorme de trazer aqui para vocês. Vai dar uma aula para a gente aqui, vai explicar muita coisa interessante do que nós precisamos saber sobre o mundo da nutrição, a professora doutora Angélica. Angélica, muito prazer em receber você no nosso podcast aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Eu agradeço o convite, né, a oportunidade de falar aqui no Papo de Food Service e trazer um pouco da minha experiência, da visão que eu tenho dentro da nutrição, da área, né, de food service, de alimentação coletiva. Acho que a gente precisa muito desses espaços de discussão qualificado, porque só assim que a gente vai, de fato, consolidar a nutrição e fortalecer ainda mais a nossa atuação. Com certeza. E lembrando só, pessoal, que o Papo de Food Service é um programa em parceria com o Marketing Nutricional e a empresa Nutriti Quality, consultoria e assessoria em nutrição. Vamos lá, Angélica. Nós, particularmente, já nos conhecemos há uma certa data, né? E só agora tivemos a oportunidade aí, depois de muita coisa bacana que aconteceu nessas semanas agora que se passaram, e que você vai falar com certeza para nós, agora dar o feedback de como que foi. Nós já fizemos uma chamada antes, para quem já nos assiste já viu a nossa chamada antes, e agora para explicar realmente como que foi. Mas tudo isso estamos em off ainda, vocês ainda aguardem, fiquem sentadinhos aí assistindo, que daqui a pouco a gente fala do que a gente está comentando aqui. Então vamos lá, como que você, Angélica, entrou para o mundo da nutrição? Então, a minha história na nutrição começou em 2002. Eu ainda era uma adolescente, né? Fazia ensino médio. E os meus pais comentaram que, assim, eu precisaria fazer o ensino técnico, até mesmo para ter uma melhor possibilidade, né? De carreira profissional, enfim. E eu sempre tive muita familiaridade com a área da saúde, com a área das ciências biológicas, né? Então, quando eu fui ver quais cursos técnicos tinham, né, à disposição na área, né, de ciências biológicas, eu vi que tinha enfermagem e nutrição, né? E acabei, na enfermagem tinha uma limitação de idade, só poderia começar o curso a partir dos 17 anos, eu estava com 15. Nossa. Então, né, fui escolhida e escolhi, né? Não sei Aham. exatamente o que Os aconteceu ali. dois, os dois. Eu fui fazer o curso técnico em nutrição. Então, comecei em 2002 a cursar o técnico em nutrição, mas ainda com essa ideia de que, eu quero alguma coisa da área da saúde, de biologia, enfim. E à medida que eu fui fazendo o técnico, né, tendo as disciplinas, eu percebi que, especificamente, a atuação do técnico é uma atuação bem voltada para a parte da prática profissional e principalmente para essa área de alimentação coletiva, né? Tínhamos, sim, matérias relacionadas com a parte biológica, de conhecer a fisiologia, enfim, tudo, mas essa parte de gestão de serviços, de alimentação, a questão dos critérios higiênicos sanitários eram bem fortes na formação do curso técnico, como ainda é, né? A gente tô falando lá de 2002, mas hoje, 2025, a conformação do curso é muito semelhante. Então, lá em 2003, né, me formei técnica em nutrição, terminei o curso em meados de 2003, mas só consegui começar a atuar como técnica só em 2004, porque uma das prerrogativas para atuar como técnica é ser maior de idade. Então, eu terminei o Olha curso isso. sendo menor de idade, então eu não podia, né, me inscrever no Conselho Regional de Nutrição, o que me habilitava a atuar como técnica. Uhum. Então, finalizei, né, o curso técnico, finalizei o ensino médio, mas já sabendo que gostava de nutrição, que foi o bichinho que me picou, Uhum. né? E na época o curso técnico ele tinha obrigatoriedade de ter um estágio, né, obrigatório. Hoje já não existe mais essa obrigatoriedade no nível técnico. Uhum. E por meio do estágio também, assim, é outro universo que se abriu, né? Porque você sai de um ambiente mais controlado, que é a sala de aula, com disciplinas, né, teóricas, práticas, enfim, mas você vai para um mundo do trabalho mesmo que você é desafiado a atuar mesmo como profissional. Então, foi nesse estágio que, de fato, eu me descobri. Eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quando eu crescer, Aham. eu quero Nossa, quero continuar ser tá isso. ali, quero ser isso. E foi, de fato, um divisor de águas para mim, né? Ter feito Uhum. técnico e ter feito esse estágio no técnico. Foi também a partir desse estágio no técnico que eu consegui minha primeira colocação profissional ainda como técnico nessa empresa que eu fui Uhum. estagiária. Sim. Então, já fica, né, também uma outra reflexão, como é importante a gente se dedicar a essas etapas que, às vezes, são obrigatórias, né, como estágio. Às vezes, a gente encara como algo que muda a nossa rotina e, de fato, Uhum. muda, mas que é necessário e que pode abrir portas. E, no meu caso, foi o que aconteceu, né? Abriu Sim. portas e permitiu que eu ingressasse, né, já
em 2004, na minha carreira profissional como técnica em nutrição, e depois aí não parei mais, né? Já Aí, emendei a faculdade, me graduei em 2009, fui atuar também na área de alimentação escolar, na área de controle higiênico sanitário como nutricionista, mas carregando toda essa visão, né, e a experiência que eu acumulei enquanto técnica. Depois tive a oportunidade, né, de fazer o mestrado, foi para uma área não, né, não tão na área de uhum, alimentação coletiva, acabei indo para uma área um pouco mais clínica, mas o mestrado também me proporcionou depois trabalhar num outro setor, que foi em instituições de longa permanência de idoso, e chegando lá eu vi que ter essa experiência de alimentação coletiva foi um diferencial, sim. né? Porque na instituição de longa permanência de idoso eu fazia a parte clínica, mas eu também conseguia ter esse olhar até mais qualificado para a parte de produção e conseguia casar, né, essas duas áreas, e que às vezes quando a gente, né, tem só uma visão mais clínica ou só uma visão mais de produção, sempre acaba tendo esse conflito, né? Às vezes em algumas instituições. Então eu percebi que eu conseguia, com esse conhecimento e essa experiência acumulada também me facilitaram em outras áreas, Uhum. né? E como que a gente vê, né, como que o pontapé inicial foi o estágio, né? Se a gente for Sim. pensar assim na sua carreira, por exemplo, em muitas outras que a gente acompanha, e aí como você comentou, que muitas vezes o graduando, né, o aluno ali, muitas vezes se vê nessa situação de ter que fazer o estágio, ver ver como um obstáculo isso na parte de muitas vezes pessoas que trabalham têm que fazer o estágio, ou pessoas que têm a oportunidade de não ter que trabalhar nesse período de graduação, ter que fazer o estágio, sair daquela rotina dele, né? Ou só focado nos estudos, etc. Tudo que pode aparecer, e não dá a devida importância. Não estamos generalizando, mas algumas Uhum. pessoas, como a gente tem experiência na área da parte de estágio, falar, poxa, mas tem que fazer realmente, não dá para só assinar esse estágio e eu não vou exercer esse estágio que estou fazendo, né? Sim. Esse período de estágio, né? Essa matéria que eu estou fazendo de estágio, mas a gente vê e a gente comenta também com alguns estagiários que a gente tem oportunidade, falar, faz o estágio e aproveita o estágio que você está fazendo. E isso eu já falo hoje com você, mas de outros entrevistados que já tiveram oportunidade de entrar nesse tema e a gente sempre acaba voltando nesse tema, porque é realmente a porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Hoje em dia é um mercado acirrado, um mercado competitivo, todo mundo não entra para perder e tá todo mundo tendo uma ideia maravilhosa mas se você não teve o start, que é o estágio para você não cair de paraquedas naquele cliente ou naquela instituição ou naquele serviço que você está atuando hoje como profissional, como é que você vai já despontar daquele talvez concorrente seu naquele período ali de vai entrar ou não naquela, vai ser efetivado ou não naquela empresa, se você não teve uma experiência passada e aproveitando que está na graduação, que não tem uma carga ali, né, de exigência, você está ali como um estudante, você não está ali como um profissional, né? A gente vê como que é importante, né, essa Com parte de certeza. estágio. Então, gente, por favor, foquem no estágio, aproveitem a oportunidade. Parece chato, parece que o pessoal tá pegando no pé, é confuso naquele momento que você tá ali atuando, mas aproveite, você sempre vai lembrar e sempre vai levar isso para sua vida profissional. Pelo menos em algum momento ali você vai lembrar, poxa, eu vi isso no estágio, já falei isso, eu já fiz isso no meu estágio. Então isso é muito importante, né, Angélica? Com certeza. Acho que pensando também na questão dos estágios, agora, né, pensando na estrutura que a gente tem no ensino superior, né, que obrigatoriamente a gente tem que passar em 3 áreas. A gente escuta mesmo, né, até minha experiência como docente. Ai, mas eu não quero atuar na área X, eu tenho que fazer o estágio, eu encaro esse estágio só como pura obrigação e pro forma. Na verdade, acho que assim, quando a gente pensa no estágio, é uma experiência prática, né? Então, a gente tem que imaginar também que a gente vai desenvolver outras habilidades que vão além daquela área. Né? Até mesmo a questão do gerenciamento de tempo, se eu tenho horário para chegar no estágio, meu deslocamento que eu tenho que fazer, né? Habilidades interpessoais, lidar com outras pessoas, seja no mesmo nível hierárquico ou em níveis diferentes. Então, pensar, eu vou conversar com o preceptor de estágio nutricionista, que ele está numa posição superior, mas dali a pouco vai ser meu colega de trabalho, Isso, né? É exato. uma forma de comunicação, ou se eu estou me comunicando com os demais colaboradores do serviço, né? Pensando na área de alimentação coletiva, no food service, eu estou falando com um auxiliar de cozinha que às vezes não tem uma instrução, né, Uhum. adequada. Então, a gente também tem que entender como conversar
com esse público, tudo isso vai gerando outras habilidades, vai fazendo com que a gente desenvolva outras habilidades que a gente vai trabalhar em qualquer outra área, Sim. né? Pensar que, não é porque eu vou ser uma nutricionista clínica, eventualmente no hospital, que eu nunca vou ter a produção. Muito pelo contrário, se eu não tiver esses dois lados juntos, talvez eu não consiga entender a complexidade, né, que é o serviço. Então, acho que também ver o estágio como também um ponto importante para desenvolver outras habilidades. Sim, se né? descobrir, né? Se descobrir e também pensar que tudo ali é uma rede de contatos, né? Pode ser que eu não venha trabalhar na alimentação coletiva junto, né? No mesmo segmento que você, mas com certeza você conhece outro nutricionista que trabalha em outra área. Exato. E lá na frente esse mundo vai se encontrar, porque a gente sabe que a nutrição, né, é um ovo de codorna. É menor ainda que um ovo, é um ovo de codorna. Então, também, às vezes, ter essa referência. Você, nossa, mas foi meu estagiário. De fato, ele nunca gostou de área de alimentação coletiva, mas ele foi tão dedicado. Isso. Ele conseguiu trazer uma visão diferente, conseguiu, né, se apropriar de alguma técnica. Então, acho que isso que é importante, a gente entender que é uma experiência, de fato, assim, não tem como não cumprir, né? A gente sabe que, infelizmente, por aí a gente escuta sempre alguns relatos, até mesmo, às vezes, é convidado, né, a fazer algumas coisas que não são corretas, mas aí entra, de fato, dentro dos nossos valores, do nosso posicionamento, aquilo que a gente quer, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, mas é algo que a gente tem que cumprir. Então, vamos cumprir e tentar olhar, né, aquilo que eu vou conseguir aprender com isso, né? E não é só meu exemplo isolado, né? Falar que, não, eu fiz estágio e consegui um serviço, mas a gente tem tantos outros exemplos, Nossa, milhares, tantas outras indicações. A gente sempre lembra, né, de um estagiário, de uma oportunidade, enfim. Então, acho que é importante a gente pensar para além só de cumprir aquelas horas ou só de cumprir aquela área, cumprir aquele roteiro já previamente estabelecido. E, às vezes, é difícil a gente pensar um pouquinho assim fora da casinha, né? Até porque a gente também está, às vezes, num ritmo que a gente é cobrado, né, de todos os lados e que a gente, às vezes, tem que entregar muita coisa em pouco tempo, com menor estrutura. Então, a gente também precisa entender que tudo isso vai, lá na frente, ter algum retorno. A gente não pode ser tão imediatista. Não, a gente planta a sementinha. Exatamente. Com certeza a árvore vai crescer e a gente vai tirar muitos frutos disso. Isso eu vejo, né? Só um exemplo rápido aqui. Uma vez eu estava num restaurante, sozinho, estava na hora de trabalho, assim, eu falei, vou parar nesse restaurante aqui e vou almoçar, que é difícil a gente almoçar no nosso dia a dia, mas a gente às vezes para e almoça. E aí tinha uma colega de trabalho ali e eu tava sentado, ela apareceu ao lado aqui, ela falou, Thiago? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, tudo bom? Quanto tempo? Eu já fui sua aluna de estágio. Aí a gente começa bastante gente, a gente acaba não se lembrando muitas vezes de alguns rostinhos, né? Falou, nossa, foi muito bom, obrigado. Hoje estou trabalhando aqui nessa empresa, justamente eu já vim com a experiência a unidade onde nós fizemos estágio juntos, foi muito bom. Falei, olha que bacana, né? Quando a gente nem espera muitas vezes, vem esse presente, né? Que é a gratidão das pessoas por ter passado por nós ali um pequeníssimo tempo, né? Mas ter levado isso e ter ajudado, né? A fazer onde ela está hoje. Né? Isso é muito bacana, isso é o que mais que a gente ganha, né? E às vezes a gente perde a noção de qual que é essa influência que a gente tem, né? De fato, é uma sementinha que a gente planta e o universo trata de fazer crescer e lá na frente, como você falou, às vezes você nem lembra quem né? Mas você percebe que deixou uma mensagem, um legado importante. Acho que isso que também é interessante e é um papel gratificante quando a gente pensa, claro, na minha atuação como docente, eu tenho isso muito mais fortalecido, mas na posição, né, de preceptor de estágio, de você pensando ou não, abrir as portas para receber outros alunos, essa influência também é importante. Não deixa de ser uma responsabilidade sua, profissional, em fomentar uma formação de qualidade de outros profissionais. Exato, é enorme. Nossa. Né, às vezes a gente tem esse pensamento de que somos todos concorrentes, mas na verdade não. Gente, a gente está ali colaborando, tem espaço para todo mundo, tanto os profissionais no extremo positivo como no extremo negativo. Né? O mercado também são esses extremos. Temos locais muito bons de trabalho, locais não tão bons de trabalho, que são os nossos desafios. Mas como que é importante a nossa postura aí, pensando como profissional, também se responsabilizar por permitir essa formação de qualidade. Né? Às vezes
né, pensando também na questão de estágio. Às vezes a gente teve uma experiência ruim de estágio e às vezes a gente acaba perpetuando essa experiência ruim Exato, para outros passa para o colegas, outro né? Às vezes eu colega. até brinco, falo que parece que é uma cerimônia de iniciação para uma fraternidade, bem aquela coisa de filme americano, né? Isso, Não, o estágio é ruim, todo mundo vai ter estágio ruim, vai sair traumatizado. exato. A gente tem que quebrar esse ciclo, né? Sim, E só depende de nós, digo profissionais e estudantes, fazer com que quebre esse ciclo. É um exato. trabalho de formiguinha, não vai ser em um estágio, em um semestre que isso Não. vai acontecer, vai ser É, a longo prazo. sim. E como que a gente precisa ter esse senso de colaboração, já também, né, formado e instituído ali ainda na graduação, no profissional recém-formado, porque é esse senso de colaboração que vai fazer com que a gente se fortaleça enquanto Sim. profissão, as nossas instituições se fortaleçam com esse senso de colaboração, não um senso de competição, né? Não Perfeito. é essa a ideia, né, dentro da prática profissional, porque a gente está interconectado. Não, quando a Não gente tem começa a ver que o mercado não é tão grande assim, aí a gente fala, nossa, né? Não sabia que era assim. Falando em instituições, muito bom puxado agora, você está atualmente como presidente da APAN, Associação Paulista de Nutrição, né? Sim. Então gostaria que você também me apresentasse, apresentasse para o pessoal o que é a APAN e qual é a missão dela e tudo como funciona, por favor. Sim, então, a APAN, né, a Associação Paulista de Nutrição, é uma entidade sem fins lucrativos e ela tem o objetivo de desenvolvimento técnico-científico. E também atuamos na área, né, social e cultural, pensando aí na formação e atuação do nutricionista de uma forma integral. Nos últimos anos, a nossa principal frente, né, de atuação tem sido, de fato, o fortalecimento da formação do nutricionista e principalmente da atualização e da educação continuada, né? A gente sabe que a formação do nutricionista ela é regulamentada pelo Ministério da Educação, né? Mas as entidades, né, a PAN, eu estendo aí para outras entidades também representativas, né, da nutrição, a ASBRAN em nível nacional, o Conselho Federal e Regional de Nutrição, assim como a Federação Nacional de Nutricionistas e os sindicatos, eles também atuam junto, né, ali ao MEC, principalmente fazendo uma atuação de parceria, até mesmo de pontuar qual que é o perfil do nutricionista que a gente espera, para garantir uma formação cada vez mais alinhada com as exigências do próprio mercado, com as exigências da própria atuação do nutricionista. Uhum. A APAN, especificamente, a gente tem atuado bastante com relação a essa relação, né, junto com os órgãos regulamentadores, mas também junto aos profissionais e às instituições de ensino, para garantir, né, essa atualização constante do nutricionista. Né, e do técnico em nutrição também, Sim. que também é o nosso público, né, dentro da Associação Paulista, e a gente também atua junto com o estudante. Uhum. Então, a nossa missão é essa. Historicamente, né, a PAN, a gente até fala que a história da PAN se confunde com a história da nutrição. Uhum. Né? Ela foi fundada lá em 54 por um grupo de nutricionistas da época, que era o único curso que tinha, né, de nutrição, que eram nutricionistas da USP, e foi a partir desse grupo, né, de nutricionistas, junto com outras associações em outros estados, que a gente conseguiu, por meio de muita luta. A gente sabe que, assim, a luta não é só, né, alguém acordou um dia e pensou, vou fazer isso. Isso. Né? A gente, claro, acorda um dia e pensa, mas aí Também, começa a executar. Isso, põe na né? prática. Então, foi a partir dessa luta que a gente teve o reconhecimento do curso de nutrição enquanto nível superior, que até então ele não tinha essa característica. Quando reconheceu o curso enquanto nível superior, veio a necessidade da regulamentação da profissão. Então, a gente pode pensar aí de uma forma simplista, a gente conseguiu ter estabelecimento das atividades privativas do nutricionista, então conseguiu dar uma identidade para o nutricionista e, principalmente, a sociedade reconhecer essa profissão como fazendo as atividades A, B e C. Foi a partir dessa luta que a gente conseguiu ter a própria criação do sistema CFN, CRN, que também trouxe essa cara da nutrição dentro do órgão regulamentador, que até então a gente peso ficava... maior, né? Exato, a gente tinha... A nossa inscrição era junto com o Conselho Federal de Medicina. Hoje, pra gente até soa estranho, mas na época era o que tinha. Sim. Né? Então, a gente conseguiu ter essa consolidação, a criação dos sindicatos, né? Então, a gente vê que hoje, o que a gente tem na nutrição hoje, né, foi fruto da intensa luta de outros profissionais que, como eu falo, né, fizeram algo a mais pela profissão e não foi simplesmente lá falar assim, eu quero que seja assim. Isso. Né? Tem até um vídeo do próprio sistema, né, CFN, que conta a história de 50 anos da regulamentação.
É um videozinho de 8 minutos, né? A animação, ele é bem educativo. E conta um pouco como foi a história para regulamentar a profissão do nutricionista. Foi uma luta de mais de uma década. Nossa. Né? Sendo que foi apresentado o projeto, foi negado o projeto pelos deputados, pelo presidente da época, e teve que ter mobilização, enfim. Então, você perceba, claro que 10 anos, como a gente está falando, lá na década de 60, Sim. hoje, para a gente, talvez se resuma em um ano e meio, por conta da velocidade da informação. Mas é um fruto de muita luta. E hoje a gente vê pautas importantes na nutrição que continuam sendo essa luta incessante. Né? O próprio reconhecimento do nutricionista no mercado de trabalho. A gente tem pautas muito mais relacionadas, às vezes, para a área de nutrição clínica, como, por exemplo, solicitação de exames e esse aceite de solicitação de exames pelos convênios. A própria carga horária, o piso, né, nacional do nutricionista. Isso são pautas que estão sendo trabalhadas, né, nos seus âmbitos aí legislativos, né, Câmara de Deputados, senadores, mas que é a luta, né, desses grupos e o suporte de toda a categoria, porque a PAN não é feita só por mim ou pelos diretores, a gente representa, são muitas pessoas, né, toda uma categoria, assim como o conselho, como federação. Então, assim, a gente... nós estamos ali dando a cara, né, dando o passo, mas a gente precisa desse suporte também de todos os outros nutricionistas, técnicos e estudantes para corroborar com essas ações. E, de novo, não é fácil trabalhar com esse senso colaborativo. Não. Né? Então, aí a gente começa verdade. sempre vendo, né, onde está o entrave, né? Sim. Que é justamente essa ideia, né, da colaboração e de que, às vezes, a luta de um vai favorecer todos os outros. Então, porque todos os outros não lutam nesse mesmo caminho. Mesma direção, não remar contra. Exatamente. Né? Na hora de ter as vantagens, todo mundo gosta. Mas na hora de correr e ter o peso para, no momento de precisar, fazer uma campanha, E na parte burocrática política, que não tem jeito, né? Por mais da parte profissional... Perfeito, todo mundo vai trabalhar junto, tem as pautas, etc. Mas quando entra na parte política, tanto a demora, como tem que ter a mobilização, como você falou, até ser sancionado, ser conseguido colocar em pauta, ser votado. Entra um processo, né? Não tem jeito, né? É aquele processo normal, burocrático, e leva tempo. Essa que é a grande questão. E é um tempo, assim, que é do próprio trâmite, não é um tempo que, eu tô indo devagar, ou eu que não tô fazendo a minha parte, ou outro lado, por exemplo, pensando, né, no deputado, no senador que tá ali junto com a gente na pauta. Mas é um tempo que é o tempo regimental, então a gente precisa, de fato, seguir, né? E nesse sentido, a gente também pensar que... tudo, né, aquilo que a gente constrói de forma coletiva, ele é mais sólido, né? Até se a gente fizer um recorte exatamente para a parte de alimentação coletiva e controle de qualidade. A gente tem uma legislação em nível nacional que é de 2004. Sim. Ela vai começar a passar, já teve algumas tentativas, né, de passar por revisão. Começou um grupo de trabalho um pouco mais consolidado agora esse ano para ter essa revisão de 2004. Então, pensa, a gente está falando de 21 anos sob uma legislação que a gente... sabe que tem todas as falhas que a gente entende. Sim. Um mundo que não é mais o mesmo de 2004. Não, no meio do caminho tivemos uma pandemia. Isso. Né? E todas as tecnologias que vieram. E que é esse caminho. Né? Então, assim, eu posso também assumir essa posição. Não, essa legislação é uma legislação antiga, então não vou seguir. Vou tirar da minha cabeça. E achar que é uma terra, né, sem lei. Isso. E às vezes a gente tem um pouco essa postura, às vezes com relação à nossa prática, a nossa... regulamentação profissional. Né? Não, é uma coisa antiga, é velha, ninguém fez nada. Vamos pensar. Quem está ali na ponta, fazendo controle de qualidade, não fez nada nesses 21 anos? Exato. Não está tendo que, né, olhar a legislação, fazer uma avaliação da realidade, chegar num ponto médio para conseguir, dentro, né, do que está estabelecido, a gente conseguir ter uma postura e uma posição correta e que não leve o risco, né, sanitário, não leve a população que a gente está atendendo a ter algum problema. Então, acho que a gente tem um pouco dessa reflexão na nossa atuação profissional ali na ponta, mas às vezes carece essa reflexão pareada quando a gente pensa a regulamentação da profissão, quando a gente pensa a valorização da profissão, que é essa nossa luta ali dentro das entidades, que é de fato fortalecer e dar uma voz mais fortalecida mesmo, né? Mais forte para várias pessoas que estão ali na ponta, né? Trabalhando, a gente conseguir unificar e ter essa luta mais direcionada. Perfeito.
falei para vocês que ia ser aula hoje, né? A pessoa quando ela é docente e atua realmente na área, assim como a Angélica, que eu sei particularmente que ela é ativa, tivemos aí um congresso maravilhoso, daqui a pouquinho ela já vai falar sobre ele. Mas é das dores também que a gente acaba passando e sentindo junto, né? Que é tão importante a gente compartilhar para quem está nos assistindo aqui, quem é da parte de formação acadêmica de nutrição, para quem é aquele dono de restaurante, saber um pouco mais de como que o nutricionista atua, né? De por onde que vai isso. Então, essa é a nossa missão aqui também neste humilde podcast. Angélica, vamos lá. Qual que é a importância da presença do nutricionista na sua visão na parte do food service? Fala um pouquinho. Então, o nutricionista, ele é o profissional que foi formado, né, e trabalha com relação aos alimentos, né, e a parte do controle higiênico sanitário. Especificamente, a parte do controle higiênico sanitário não é uma atividade privativa do nutricionista. A gente sabe que tem outras profissões também que podem exercer, né? Mas qual seria o diferencial do nutricionista nessa área? Ele é o profissional que entende do alimento. E no food service, qual que é a nossa matéria-prima? Alimento. O alimento. Então, ele acaba tendo vou colocar assim, essa vantagem, né? Às vezes, frente a outras profissões. Aí, de fato, assim, puxando a sardinha. Claro, agora é hora da gente puxar a sardinha para o nosso lado. Então, o nutricionista, ele conhece o alimento e conhece desses processos, dessa regulamentação com relação à parte de controle higiênico sanitário. Quando a gente pensa no food service, a gente percebe que é uma área bem ampla, né? E o nutricionista, ele vai... De fato, ele atua de uma forma prioritária na parte do controle higiênico sanitário, mas ele também tem habilidades e consegue atuar, por exemplo, numa área gerencial e até mesmo numa área um pouco mais estratégica, até mesmo pensando na concepção dos estabelecimentos, na tentativa, né, de auxiliar ali o proprietário, o investidor dentro do serviço de alimentação a também pensar, né, no negócio de uma forma mais integral. Né? Então, a gente sabe que o controle higiênico sanitário, a gente até tem essa reflexão, é o que tem que ser feito, né? Porque aquilo que a gente é cobrado, né? Pela legislação sanitária, Sim. pela vigilância sanitária e intrinsecamente pelo nosso cliente, né? Um restaurante que atende as condições higiênico-sanitárias, ele não se destaca no meio dos demais, mas o contrário Pode ser uma dor de cabeça muito grande. O restaurante que não tem esse controle higiênico sanitário, ele não vai ser indicado. Você não pede uma indicação do restaurante que é limpo. Sim. Mas se eu peço uma indicação para você de um restaurante, e você no seu radar tem um restaurante que não é limpo, que é sujo, você já coloca ele na linha. Você fala, olha, ali você não passa na frente. Aquele serviço é ótimo, né? Parece bacana, ambiente agradável, mas não é bom, não tá limpo. Isso. Então, você percebe que ele até pensando assim, é bem justo, né? Porque ele não agrega, entre aspas, valor, mas com certeza tira, né, total mérito do restaurante. Então, isso é um ponto. Mas também o nutricionista, ele consegue atuar de uma forma, quando tem parceria, né, sobretudo com o gestor ali do restaurante, com o proprietário, ou eventualmente o gerente, de uma forma a otimizar esses processos gerenciais. Olhando até mesmo sob o ponto de vista do controle higiênico sanitário. Né? Eu sempre gosto de exemplificar. Você tem ali um controle de temperatura. O freezer está ali a menos 18, menos 20. Ele começa a não atingir mais essa temperatura, né? É menos 18, menos 17, menos 16. Aí já tem que levantar o alerta. Calma aí, o que não está acontecendo? Sim. Pode ser um problema de manutenção? Pode. Mas também pode ser um problema de compras. Você está com uma compra excessiva, está acumulando produto no equipamento, o equipamento não entrega mais o que precisa, não tem o desempenho que precisava. Sim. Né? Então, eu não vou só preencher planilha e falar, olha, a temperatura está errada, a temperatura está errada. Né? Mas eu vou olhar para esse indicador, mas também por um processo gerencial. Às vezes, de fato, diminuiu a demanda, diminuiu a venda, né? Ali na ponta, automaticamente que eu vinha comprando que era adequado passou a ser excessivo, teve esse acúmulo. E onde que culminou antes de eu, de fato, perceber que está, né, diminuindo o meu custo? Sim. Né? Desculpa, meu custo não, minha margem de lucro. Sim. Eu já percebo ali no armazenamento, né? Olha, o equipamento não é mais suficiente para armazenar essa quantidade, né? E isso também outros indicadores, às vezes uma questão do controle mesmo, né, de sobra limpa. Olha, eu sempre fiz uma quantidade específica, né, por exemplo, de molho. Começou a sobrar muito. A nutricionista vai mandar jogar fora? Vai, porque é um excedente, às vezes eu não consigo fazer a reutilização. Né? Não é a nutricionista chata que tá mandando, né, jogar fora um alimento, mas entender, mas por que eu tô jogando 1 litro hoje? Amanhã foi 2 litros, depois foi 3 litros.
né? Será que a Uhum. produção não está sendo mais tão alinhada com a minha utilização? Olhar esses indicadores que são, muitas vezes, Uhum. técnico, né? Muitas vezes higiênicos sanitários e também Sim. transportar para a gestão. Né? A gente sabe que, às vezes, no food service, pensando aí principalmente em restaurantes comerciais, Uhum. a presença do nutricionista muitas vezes está ali só pelo controle de qualidade. Eu Sim. tenho o meu gerente, que Isso. muitas vezes às vezes é o próprio chefe que acumula essa Uhum. função, ou às vezes eu tenho o proprietário mesmo que está, né, nesse acúmulo de função, que tem essa organização, que às vezes não é o profissional nutricionista técnico habilitado, mas eu posso não ficar só na minha caixinha do controle higiênico sanitário, mas também mostrar esse lado, né? E também não é só o nutricionista querer fazer isso. O outro lado também tem que permitir, né? Se eu, enquanto Isso, exato. proprietário, acho que o nutricionista vai ser meu custo, que só tá ali só para preencher planilha, Aham. né? Para falar o que tá certo e o Trocar que tá etiqueta. errado, É. eu também não vou, inclusive, utilizar essa potência, né, do profissional Sim, que eu posso, sim, sim. né, que eu tenho ali dentro do meu serviço. Então, também dá essa condição, né? E aí tem que ser essa via de mão dupla, dar essa condição para o nutricionista também fazer, né, esse passo a mais. E é o que a Sim. gente de fato percebe quando o serviço tem uma equipe de nutrição, seja própria, né, Uhum. registrada ali por Sim. CLT, ou seja por meio de consultoria, tem essa equipe de nutrição não só focada no controle higiênico sanitário, mas olhando de uma forma integral essa gestão de restaurante, o serviço prospera mais, você tem um ambiente mais positivo, mais permissivo no sentido de acolher, né, essas demandas e conseguir ter essas melhorias. Sim. Né? Então, isso está diretamente, né, ligado com essa função do nutricionista dentro da alimentação coletiva, também de ser o gestor, né, do restaurante. Claro que a função do nutricionista como gestor, a gente vê muito mais na alimentação, no segmento institucional. Sim. Se eu Isso. pensar uma escola que tem o serviço de alimentação, eu vejo o nutricionista ali como gestor. Ou Uhum. mesmo num restaurante institucional, né, como a gente sempre fala na questão das empresas Sim, terceirizadas, de empresas de grande alimentação, de grande porte, né? porte. A Sim. gente vê essa função gerencial mais estabelecida do nutricionista. Sim, sim. Mas quando a gente pensa no food service, na alimentação, no segmento comercial, a gente tem que também ter esse jogo de cintura, Maleabilidade, essa né? maleabilidade das duas Isso. partes. Sim, Né? sim. Também não vou dizer assim, se o nutricionista estiver ali só com a visão só do controle higiênico sanitário, cria-se uma barreira com o proprietário, da mesma forma que se o proprietário vê a nutricionista só como, né, Você controle. acaba rotulando Rotulando, uma exato. atuação, né? Que não é nunca a nossa prioridade isso, né? E eu vejo, no meu ponto de vista prático, comercial também, hoje em dia se tem levantado muito a bandeira do CMV, né? Custo médio de serviço, de Sim, valor ali, que vai agregar quanto se está perdendo ou se está ganhando do produto. Então, eu vejo que a atuação do meu segmento, os proprietários de estabelecimento estão muito atrás disso, de uma ótima ficha técnica, para não ter sim. desperdício de produto, ou como que eu posso prolongar a vida de um produto estocado para ter uma melhor negociação de compra ali naquele momento. Ah, consegui comprar um produto de maior quantidade, dá para a gente estocar isso, dá para se armazenar, dá para se fazer isso. Então, hoje eu recebo muito essa demanda de fichas técnicas, de quanto que é o meu custo, né, do meu produto. Será que eu estou pagando para trabalhar? E isso, Exato. a atuação do nutricionista no segmento de food service, eu vejo que está batendo muito na nossa porta de um modo geral, assim. Por quê? É a inexperiência, muitas vezes, de um proprietário, ou que um proprietário que está entrando no segmento agora, tem vários cases agora que tem pessoas migrando de outras áreas para o ramo de alimentação, porque vê que realmente Sim. é um lastro muito grande hoje a alimentação comercial, né? Delivery, etc. Então, muitas vezes a pessoa está desgostosa de um segmento dele, opa, vou mexer com comida. Mas Exato. aí é que entra um grande problema, né? Não sei se eu desanimo a pessoa de falar, olha, é um segmento muito complexo, mas também muito prazeroso também, mas são situações muito delicadas que entrar na parte de alimentação. Você está lidando com vida, né? Você vai Sim, produzir uma coisa ali que pode matar outra pessoa. E aí a gente entra na parte de segmento de microbiologia, etc, 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 que a gente com já certeza. conversou tanto aqui. E quais são as maiores dificuldades que você vê nesse segmento que a nutrição enfrenta hoje em dia?
né, na parte do food service e outras coisas, mas focando, claro, na parte do food service hoje? Qual que são as Sim. maiores dificuldades? Eu acho que a primeira dificuldade muitas vezes é o nutricionista se enxergar no food service, né? Até porque a profissão do nutricionista, ela é da área da saúde Uhum. e a expectativa que o aluno cria quando entra na nutrição, no geral, é uma expectativa muito mais voltada para o nutricionista que vai atuar na área clínica, né? Só a gente Uhum. fazer um exercício que eu também sempre gosto de falar com os alunos. Joga a palavra nutricionista no Google, Isso. né? O que aparece é justamente o nutricionista de consultório. É aquele profissional que está, às vezes, sentado, prescrevendo uma Uhum. dieta, atendendo, fazendo esse atendimento individualizado. Então, a gente já tem essa primeira barreira, Isso. né? Os alunos que buscam pelo curso, às vezes, eles vão com essa expectativa de que eu vou ser um nutricionista clínico. Aí, a gente já vê que durante a formação do nutricionista, a gente tem uma carga horária de aula e de disciplina também muito mais voltada para a área clínica, né? Então, a gente vê que a área de alimentação coletiva tem uma carga horária, às vezes, insuficiente, e a carga horária, às vezes, trabalhada por esses assuntos, às vezes não permite com que o aluno tenha entendimento da complexidade que é essa área, Sim. né? No sentido de primeiro, ter professores qualificados nessa área, porque os bons nutricionistas do food service estão no food service. Eles são Exato. engolidos, né, pela prática e pelo dia a dia. E a gente pensar que para ser docente em nutrição, uma das premissas é você, eventualmente, de ter um título, né, de mestrado, doutorado, de estar na pesquisa. Então, a gente já tem esse distanciamento. É. A gente pesquisa pouco em alimentação coletiva, logo os nossos professores que estão aptos à docência Uhum. não estão tão ligados à alimentação coletiva. Então, a gente também tem esse ponto de atenção. Uhum. Aí, automaticamente, esse aluno, às vezes, sai não tão bem preparado com a visão dessa área. E aí, chega no estágio, como a gente já comentou, às vezes vê isso como obrigatório, não consegue também estender, ampliar essa visão e ter essa atuação. Então, a gente tem esse problema na formação, né? Aí, partindo para a prática. Então, como esse profissional ele entrou pensando que ele ia atuar em clínica, às vezes ele vai para o food service numa tentativa, às vezes, de frustração ou como foi a primeira oportunidade. E, às vezes, ele não consegue entender a complexidade dessa atuação dele ali, né? Uhum. Ou ele reduz, né? Simplesmente, eu Sim. tô aqui só para fazer controle de qualidade e acaba não abstraindo. Ou, às vezes, também ele, às vezes, nesse caminho, né, de desenvolver essas habilidades, ele não consegue enxergar toda essa potencialidade. Então, a gente tem Sim. esse grande desafio, né? Mas, assim, não é que o mercado está desesperado. A gente também tem os profissionais que, às vezes, entraram na faculdade com esse intuito, né? Uhum. Por exemplo, profissionais que tiveram uma formação prévia, seja técnico em nutrição, seja em gastronomia. Hoje a gente tem um perfil bem interessante dentro das faculdades, que são profissionais buscando uma segunda formação. Sim. Muitos da área da gastronomia, porque entenderam Pra se complementar, né? essa complementação, entenderam essa necessidade de um olhar mais específico para essa área. Né? A gente tem essa questão, e principalmente uma questão de você encontrar um ambiente que permita que você exerça a sua função. Como eu falei, se ele chegar no estabelecimento, primeiro, num primeiro momento, ele vai estar ali se adaptando a esse ambiente, muitas vezes tendo que fazer aquilo que é mais urgente dentro da escala de Sim. prioridade. Isso. Né? Mas depois que atingir todas essas questões prioritárias, começar a ampliar a sua visão dentro do serviço, ele consegue fortalecer muito, né, essa sua atuação no food service. Uhum. Né? E uma coisa, né, que isso eu carrego para a minha vida e a gente também compartilha, né, esse sentimento tanto dentro da PAN quanto, né, profissionalmente, eu e você, Thiago, é a gente também gostar daquilo que a gente faz. Sim. Porque quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente não se permite fazer pouco. Então, a gente vai tentar sempre dar o nosso melhor das condições que a gente tem. Claro. Né? E isso, a gente tem que ter essa clareza que, assim, a nutrição é ampla. Se eu tive uma experiência ruim em determinado lugar, mas eu consigo entender dessa experiência ruim, trazer a lição e conseguir ampliar para outras áreas, Uhum. isso também vai me fortalecer e fortalecer a minha categoria profissional, né? Perfeito. A identidade do nutricionista. Então, se a gente pensar ali o nutricionista dentro do food service, ele consegue, né? Ele tem esses desafios, claro, né? Mas ele consegue exercer, né, essa questão. E, claro, se eu estou num lugar que eu gosto, fazendo aquilo que eu gosto, eu vou ter uma dedicação muito maior,
né? Eu não digo fazer além daquilo, né, que você Sim, está sim, ali sim. sendo contratado, mas simplesmente conseguir ter esse olhar, esse um passo a mais daquilo que você está ali fazendo e utilizar, né, essa visão mais ampliada para, inclusive, trazer essas melhorias e valorizar seu próprio trabalho, Até porque nem né? tudo é flores, né? Nem tudo é. Exatamente. Tem dias que a gente fala, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu levantei da cama? Exato. Porque tem dias que são muito conturbados e tem clientes que muitas vezes vem de tudo, né? Aparece de tudo. Clientes mais complexos, com uma, nossa, complexidade que você fala, olha, vou ter que me debruçar um pouquinho aqui, porque nem eu muitas vezes Sim, sei caminhar aqui o que para onde a gente vai. E tem outros que você fala, nossa, obrigado por ter essa profissão, né? Flui de uma forma muito exatamente. tranquila. Mas é isso. E se você não gosta, esses dias que são não tão bons, te joga lá para baixo. E aí você vai procurar ali o porquê que você está fazendo aquilo, né? Amanhã é um novo dia, o sol vai raiar e vai E continuar, né? E vai com continuar tudo certeza. de novo. Uma pergunta. Tecnologia. Você acha que no futuro, ou no presente, que nós já estamos no futuro, né? A tecnologia, ela vai trazer benefícios para o nosso setor, para o setor da nutrição? Ou você acha que vai tirar um pouco da atuação do profissional nutricionista e vai colaborar com alguma outra atitude ou função? A tecnologia, assim, a gente fala, né, no futuro, mas ela tá aí, né? Se a gente Sim. pensar o que que era nutrição, o que que era o food service há 60 anos atrás, há 50 anos atrás. E a gente foi agregando a tecnologia. Acho que a tecnologia são ferramentas, né, que podem ser bem usadas, como Uhum. pode serem mal usadas e terem um resultado, às vezes, desastroso. Acho que dentro da nutrição, pensando, nas tecnologias que a gente tem disponível no food service, elas acabam auxiliando muito, né, principalmente em otimizar alguns controles, né, higiênicos sanitários e também otimizar a produção, de forma a tornar ela mais limpa e também tornar ela mais eficiente, Uhum. né? Então, acho que as tecnologias a gente precisa primeiro conhecer, né? Isso eu digo tecnologias tanto, né, do ponto de vista da operação, pensar um equipamento novo, às vezes com uma forma, né, de medição diferente, enfim, mas também tecnologias relacionadas com a própria atuação do nutricionista, como, por exemplo, a gente fala bastante da inteligência artificial agora, Uhum. mais aplicativos, softwares, documentos tecnologias que otimizem e diminuam principalmente a questão do trabalho repetitivo, né? E a gente tem que ter a clareza de que a tecnologia, por exemplo, um aplicativo que tem ali junto um checklist de verificação do estabelecimento, ele não vai se fazer sozinho, né? Uhum. Primeiro, a própria concepção do checklist, o que vai ter que ir nele ou não, já foi mediada por um profissional. E a Sim, aplicação e interpretação desse resultado também vai precisar ser mediada por um profissional, sim. né? Então, a gente pensar que as tecnologias, elas vêm geralmente para otimizar e principalmente para substituir, muitas vezes, atividades repetitivas e mecânicas. Então, Uhum. se eu passo 2 horas do meu dia para fazer um relatório e eu tenho uma tecnologia que me dá esse relatório em 30 minutos, Sim. é ótimo, eu vou ter essa 1 hora e Por que não? meia. Para quê? Para otimizar o meu uso dessa tecnologia ou aproveitar para fazer uma análise desses resultados e conseguir ver outros parâmetros, Uhum. né? Como eu até mesmo exemplifiquei. Olha, a evolução da temperatura está cada vez, esse freezer medindo menos, né? Tendo uma temperatura mais alta. Então, eu consigo interpretar e conseguir também dar um plano de ação. Enfim, de uma forma geral, né? A gente tem medo do novo, Uhum. né? Então, até porque a gente não sabe quais vão ser os desdobramentos, enfim. Mas acho que o primeiro passo é a gente conhecer o que é essa tecnologia, né? E conseguir acompanhar a utilização dela e ver quais vão ser esses desdobramentos. E não Uhum. tem problema nenhum a gente chegar à conclusão e falar assim, olha, aqui não vai dar certo, Sim, sim, né? Se a gente pensar, né? Quando começou o boom dos fornos combinados, sim. né? Vai acabar com a profissão do cozinheiro? Não, gente, até Imagina, otimizou. Na verdade, precisou que o cozinheiro, né, tivesse um treinamento, tivesse saia uma da zona de qualificação maior conforto. para conseguir utilizar aquele equipamento que era eletrônico. Isso, Sim, mas aqueles que conseguiram, né, ter a oportunidade dessa qualificação, agora, né, a gente vê aí o né? Não forno vive combinado sem, com, né? né, com outro olhar, melhorando
questão de desempenho econômico, Sim, também sim. desempenho sanitário. Qualidade do produto. Sim, Nossa, tudo, é né? Então, você maravilhoso. vê, Hoje em assim, dia, pensando que lá atrás foi, né, um desafio, assim como teve outros locais, por exemplo, eu mesmo trabalhei numa unidade que o forno combinado, ele era um armário, ele é para olha. guardar a luva térmica, o avental do cozinheiro, porque só o cozinheiro Isso, mexia, sim, mas ele não isso. mexia, ele não teve a qualificação para trabalhar com o Exato. forno, então ele não conseguia fazer a programação, aí tudo que ele fazia ali no forno não saiu um resultado bom. Sim. Então chegou um momento que só estava perdendo matéria-prima, virou um Virar armário um dele, armário. de uso exclusivo dele. Nossa, saber o Né? valor que é um forno Então, aí você combinado. vê, a culpa é do profissional ali? Não, ele não teve a chance, né, de ter Sim. essa Ou qualificação. Ou se interesse, teve a né? chance, né, não teve o interesse, ou não teve esse feedback, ele foi lá, fez um curso e achou que isso ia ser Sim, suficiente, sim. né? E automaticamente aí puxa, né, para responsabilidade. Quem é o gestor dele? Que não Exato. percebeu isso. Sim. E foi pelo caminho mais fácil, né? Ah, não tá dando certo? Então para de usar, Ah, então deixa aí. Usa, né? usa de apoio. É, Exato. Então, acho que é esse olhar que às vezes a gente tem o medo da sim. tecnologia e às vezes a gente não tem, às vezes, a humildade de falar, olha, eu não sei, mas eu vou buscar Exato. saber, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu, acho que a pandemia trouxe bastante esse ensinamento, né? Acho que a gente não tem resposta pronta para tudo, Sim. né? Principalmente quem estava, né, no food service durante a pandemia, foi Nossa, isso. Cada dia era um ensinamento, todo era um dia era um protocolo desafio. novo, era entender como que Meu vai ser esse Deus, mercado, verdade. e não tem como ter salão, então vamos no delivery, mas eu nunca fiz delivery, mas vamos então entender como funciona o Isso. delivery, né? Então, acho que um grande, vamos pensar em legado que a pandemia trouxe, é que assim, a gente não vai ter sempre resposta para tudo, mas que quando a gente quer buscar as respostas, a gente Uhum, consegue ter meios. sim. Nesse meio do caminho a gente pode ter erros, pode ter acertos, Pode cair um mas pouquinho, levanta, vai de a novo. gente vai ali acompanhando para buscar essa excelência, Perfeito. né? E que a excelência não é só uma linha ascendente, ela tem Nossa, esse não, sobe e sobe, é desce, gráfico exato. de bolsa de valores, né? Exatamente, é quase Sobe, eletrocardiograma. sobe, sobe, cai, Vai cai, caindo, sobe. É isso mesmo. assim vai indo. Muito bom. Tá gostando? É isso aí. Esse é o nosso jeito. É trazer aqui pessoas que realmente estão na área, fazem a diferença, como a Angélica é uma delas, e trazer informação para vocês que é nossa grande meta aqui para vocês. E por incrível que pareça, Angélica, já estamos caminhando para o final, né? A gente fala um pouquinho, a gente gosta de falar um pouquinho, mas é isso que é o bacana. Para a pessoa, o profissional, ou o estudante, ou a pessoa, o jovem que está pensando na vida, né? O que que você daria de conselho para as pessoas agora que estão pensando em entrar no ramo da nutrição? O primeiro, né, conselho seria estudar e nunca parar de estudar, né? A nutrição é uma ciência, e como ciência ela se faz de perguntas. Então, quando a gente não tiver mais questionamento, a nutrição não vai mais para frente. Então, a gente não pode nunca parar de estudar. Essa que é a nossa primeira missão enquanto profissional. Como se propôs a estudar, então vai sempre continuar. E o estudar não é só estar matriculado num curso, né? É de fato acompanhar, olha, saiu uma legislação nova, eu vou ler o que está acontecendo, né? Ah, vai ter um evento, teve o congresso, tem a FISPAL, Uhum, né? As feiras, o setor. Eu vou lá saber o que está acontecendo, o que tem de novidade, né? Então, estudar é estar sempre buscando esse conhecimento em diversos locais. Não é só estar matriculado no curso, né? Ter um grupo, por exemplo, né? Hoje a gente tem um grupo de uhum, WhatsApp com colegas que a gente vai trocar ali as nossas angústias, os nossos desafios, né? Então, acho que ter esse estudo sempre constante. Eu acho que isso que é importante. Até porque o conhecimento ninguém tira da gente. uhum, Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, que a gente até já falou sobre isso, é a gente entender aquilo que tem significado para a gente. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que é representativo para a gente. Né? Então, eu tô nessa área porque eu vou ganhar muito. Se isso é o que significa para mim, o que importa para mim, ok, uhum, fique. sim, Mas se você está buscando uma área, às vezes por uma outra questão, não, eu quero aqui que eu quero ser reconhecida, eu quero ter um determinado, né, status. uhum, Tem áreas que não vão te dar esse status, tem áreas que não vão te dar, às vezes, esse tratamento, né, de sim, princesa, que às vezes você isso. está procurando. Então, acho que é entender aquilo que importa para você e você está em locais que os valores estão condizentes. A gente, né, a nutrição, ela é uma área riquíssima. Né? Se a gente pensar em termos de regulamentação, nós temos 6 áreas de atuação e recentemente tivemos, né, regulamentado mais de 30 áreas de especialidade. Então, a gente tem lugar para todo mundo. Uhum, Se eu não estou contente aqui, ou se eventualmente eu estou
num cliente que não está dando certo, pensando na questão do food Uhum. service, por que não abrir mão, buscar outro, né? Sim. Às vezes é uma questão mesmo de relacionamento De feeling, né? interpessoal, de feeling, né? Eu É. não me dou com essa pessoa. Isso. Você O sai, santo não né? O bate. santo não bate. Então, abre mão, deixa outra colega fazer. A gente tem área para todo mundo, né? E principalmente área para quem quer trabalhar bem, Sim. né? Fácil, assim, com facilidade, nada chega na nossa mão. Não. Né? A gente, de fato, tem que ter essa dedicação. Então, ter essa percepção. Eu tenho que estar sempre, né, atualizada, ter o meu conhecimento sempre ali muito alinhado, mas eu também tenho que estar num ambiente que eu me sinto bem e que está condizente com aquilo que eu espero dentro da profissão. E quem vai falar para você o que é esse ambiente, o que você espera da profissão, é você mesmo. Como eu falei, tem pessoas que vão estar no local porque ganhar um salário de X, Y vai satisfazer. Ok, mas tem pessoas que não, vão querer estar no local porque elas querem ter o reconhecimento, porque elas querem ter a foto estampada em algum lugar, Sim. né? Então, acho que esse é um valor muito individual. Então, a gente tem que Uhum. estar no local que nos faz bem, né? Que a Perfeito. gente se encontra, que só assim a gente vai conseguir casar conhecimento com, né, essa dedicação e a gente volta aquilo que a gente falou, e fazer aquilo que a gente ama, Sim. né? E é pessoas que fazem o que amam que conseguem ter, né, essa evolução aí, tanto enquanto de carreira, quanto em termos de atuação mesmo. Perfeito. E o que que a PAN, né, aproveitando, o que que a PAN pode ajudar para esse profissional que está entrando aí na área? Sim, então a PAN, nós temos uma grade de cursos, workshops, eventos, né, de diversas modalidades, né? Esse ano a gente está trabalhando com workshops gravados, em que a gente libera uma vez no mês, sobre diversos temas, e tem trabalhado bastante temas do food service, porque a gente percebeu que é um nicho no mercado, que a gente tem pouco conhecimento, pouco curso disponível. A APAN também tem publicações periódicas que falam sobre, né, as legislações, Uhum. textos técnicos, enfim, consegue auxiliar nesse sentido. E nós temos os nossos eventos presenciais e eventos de parceiros, né, que a gente também otimiza, né, para o nosso associado. Às vezes tem um valor diferenciado, ou até mesmo gratuito, ou a gente tem uma preferência, né, por meio do ser associado para acessar alguns eventos. Então, pensando na área do food service, a gente tem parceria, por exemplo, com a FISPAL, o nosso associado teve um valor diferenciado de pagamento, também teve o desconto para ir ali, a gratuidade para ir, né, na FISPAL. A gente também tem contato com empresas fabricantes de equipamentos, enfim, que otimizam também algumas experiências para os nossos associados, como visita à fábrica, treinamentos, né, tanto para o nutricionista quanto para a equipe, tem essa questão. E, né, acho que o nosso ponto máximo que a gente tem enquanto ação técnico-científica é a elaboração do nosso Congresso Paulista de Nutrição. Uhum. Né? Já tem 3 edições que a gente tem trabalhado temas transversais, então a gente não trabalha, por exemplo, atualização e legislação sanitária. Aí a gente trabalha o quê? Como buscar essas atualizações, né? Que pode ser usada mesmo, né, passo a passo em qualquer uma das áreas. É atualização de legislação sanitária, controle higiênico sanitário, mas a gente também tem atualização de rotulagem. A gente também tem legislação na área hospitalar. Sim. Então, o caminho para chegar nessa atualização é o mesmo. E a gente tem trabalhado bastante isso nos nossos congressos, tanto que o último, né, que a gente... Sim, que é o que nós vamos entrar. Já pode, então, Isso. já fala do congresso que foi Né? maravilhoso. Nós Então, tivemos, vamos né, lá. no meados do mês de maio, de 15 a 17 de maio, a gente tivemos a 11ª edição do CP Nutri, Congresso Paulista de Nutrição, em que a gente trabalhou como alimentação e nutrição, como chega a informação. O nosso intuito era justamente trabalhar como que elaborar os conhecimentos dentro da nutrição, que vai desde lá da pesquisa mesmo, dentro de laboratórios, dentro da academia, como a gente fala, mas também vem da demanda do dia a dia, né? Como, por exemplo, a revisão da legislação sanitária. Está lá. É uma demanda da sociedade que tem essa atualização, então vamos montar um grupo de trabalho, vamos fazer a pesquisa, vamos fazer as discussões para, em determinado momento, entregar uma legislação nova. Então, como que é esse caminho? A gente discutiu um pouco sobre como é esse caminho de formação, né, de consolidação da ciência e também de como entregar essa informação, seja para o nutricionista que está em formação, ou seja, do nutricionista para o seu público, né? Então, como se comunicar com o cliente, como se comunicar com o paciente, né? Meios de educação alimentar e nutricional, uma comunicação mais efetiva, né, com os diversos públicos, como também divulgar o que a gente faz. A gente faz muita coisa
e às vezes fica dentro do nosso Sim, universo. A gente sim. não conversa com outro colega, a gente não apresenta esse trabalho, esses resultados em outros meios, Uhum. né? Por exemplo, a gente tem um programa um projeto, na verdade, do Conselho Federal de Nutricionistas chamado Vivências em Nutrição, em que o profissional, o nutricionista técnico, ele pode apresentar, né, pode fazer um relato de como foi a sua vivência ali naquela área. Por exemplo, um treinamento de equipe, né, ou a Uhum. resolução de um problema complexo dentro ali, né, Sim. do restaurante, ele pode expor, né, fazer esse relato, fica guardado num site, num banco Uhum. de informações, em que outros nutricionistas e Que técnicos têm legal. essa atuação. Né? Às vezes a gente tem a ideia de que eu só vou poder difundir o que eu faço se eu publicar um artigo numa revista Sim. super conceituada, ou se eu só for professor, ou se eu estiver só dentro de algum Aham. grupo. Na verdade, a gente tem que compartilhar tudo o que a gente faz. Porque a gente Sim. faz muita coisa. E assim, aquela ideia de que só a grama do vizinho é verde não é verdade. Exato. A nossa também é Todo mundo verdinha. passa por dificuldade, todo mundo tem os seus desafios. E às vezes o meu desafio você já passou. E às vezes você Sim. traz uma visão que pode me ajudar. Então, esse compartilhamento de informações é muito importante. Seja por meio, por exemplo, que eu falei Uhum. desse programa do CFN, seja por meio de grupos mesmo de estudo, de trabalho, a própria participação no congresso, o CPNutri recebeu Sim. trabalhos, relatos de experiência de outros profissionais, Uhum. né? Então, a gente tem formas de compartilhar, até mesmo daqui, né, no podcast, Exato. Exato. falando um pouco da experiência, trazendo essa visão, buscar outros, né, grupos e organizações que fazem isso também para ter esse compartilhamento, Uhum. né? Que eu acho que é importante a gente apresentar para os outros tudo aquilo que a gente faz, Sim. né? Porque às vezes para mim é um dia a dia, já caiu na É troca rotina, de experiência. mas para outra pessoa vai ser o diferencial, É aquilo o que que ele está tava precisando. precisando ali naquele momento, né? Nossa, é Exatamente. isso que eu tô precisando. Exato, nunca pensei desse jeito. E Isso. assim Olha, vai. pode fazer assim também, né? Essa é a questão. E agora, a pergunta de ouro. Como que se acha a APAN? E se eu quero me filiar à APAN? Sim. A gente tem um site que é apanutri.org, tá? Uhum. Não tem BR, é apanutri.org. Isso. Ali tem todas as nossas informações sobre o que é a PAN, quais são os benefícios, enfim, e a gente tem um link Felice. Nesse link você acha as informações do valor da associação, como que funciona. A associação, a gente fala que é de fluxo contínuo, então você pode se associar a qualquer momento. E Uhum. essa associação vale pelos próximos 365 dias. Tá. Né? Diferente, né, por exemplo, da anuidade, tanto do Conselho Federal, Regional de Nutricionista, quanto do sindicato, que é para o ano de calendário, Uhum. né? A gente pagou a anuidade em Isso. 2025. A gente se filiou ao sindicato em 2025. Na APAN é fluxo contínuo. Então, se, por exemplo, hoje eu entrar para me associar, a minha associação vale a partir de De maio hoje até o ano ano que que vem. vem. Então, tem esse fluxo contínuo que também é uma vantagem. Se a Sim. gente pensar, né, o profissional que viu agora, enfim. Exato. Interessante você tem essa questão. A gente também tem nossas redes sociais, Por né? O favor. nosso perfil do Instagram é @apanutri. Uhum. Lá a gente também coloca todas as informações que a gente faz, claro que com uma linguagem, né, de rede Claro, social, claro. enfim. Então, a gente tem ali as informações dos nossos cursos, das nossas ações, das vantagens de ser associado, enfim. Então, você também consegue encontrar muitas das nossas ações dentro da nossa rede social. Muito bom. E considerações finais. Vamos lá. Né? Agora abre o coração e fala para todo mundo que está nos assistindo. Já falei pouco, né? Mas então vamos lá. Sempre fala mais um pouquinho. Eu acho que assim, o que é importante, né, a gente ter essa clareza de qual é a nossa missão enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Desafios todas as áreas têm. Uhum. Mas quando a gente faz aquilo que a gente, né, se alinha no propósito, a gente consegue se dedicar mais e até ponderar sobre os momentos não tão bons, né, da profissão. Acho que a grande mensagem também é que sozinho a gente não vai... A gente até caminha, né, mais devagar, mas não vai tão longe, de forma tão sólida. A gente precisa um dos outros, né? Somos seres sociáveis. Sim. Então, a gente precisa um dos outros, seja esse outro, né? O meu colega de profissão, seja esse outro, a pessoa que está me empregando. Exato. O meu contratante, ou quem eu estou prestando serviço. Então, a gente precisa um dos outros, ter essa clareza. E que é difícil, né? Lidar com o ser humano. Um pouquinho. Mas a gente precisa assumir esses desafios, né? E que a nutrição é um campo muito vasto, né? Então, a gente tem que ter essa clareza daquilo que a gente quer fazer na nutrição,
para poder fazer bem feito, buscar as ferramentas que nos permite executar, né? Seja conhecimento, seja habilidades interpessoais, as próprias tecnologias, né? Para a gente fazer, porque a gente precisa fazer a diferença, né? Exato. E às vezes fazer essa diferença não é ser o melhor do que o outro, mas sim ser melhor de você mesmo a cada dia. Né? Nem sempre a gente tem as condições melhores de trabalho, mas a gente tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Isso é o Eu que eu acho que sempre esse digo. que é o grande desafio. Claro que a gente sempre projeta, né? O local ideal, o equipamento ideal, a equipe ideal, mas até chegar nesse ideal, vamos andando, né? Degrau por degrau, ou escalando, né? Porque dependendo Sim, da sim. dificuldade, é muito mais uma parede escalada do que uma Do escada. Everest, Né? A gente vai ali galgando esse degrau, esses desafios, e tudo isso fortalece. Até aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não foi tão bom, também nos ensina alguma coisa. Sim. Né? Então, eu gosto sempre de olhar para o lado do copo mais cheio. Parabéns. Meio cheio do que o copo meio Muito vazio. Né? E acho que é isso que a gente precisa. Dar para o mundo coisas mais positivas, porque a gente sabe que a nossa sociedade não tá fácil. O mundo já tá bem Exato. bacaninha Então, já, né? Então, ver sempre pelo lado do copo meio cheio. verdade. Angélica, é muito legal ter você aqui. Obrigado pela presença, por ter aceito o meu convite. E pessoas como você, batalhadoras, que conseguem apresentar para a nossa profissão esse âmbito né, de felicidade, de prazer de ser nutricionista, de estar participando de várias coisas ao mesmo tempo, aí de ter conseguido esse congresso foi maravilhoso, tive o prazer de estar lá. E são vitórias que a gente vai conseguindo para nossa profissão e ter referências, né? Que isso é o mais prazeroso, de ter você, por exemplo, de ter parceira de trabalho e de projetos aí, isso é um prazer muito grande ter, de estar apresentando para a gente a vertente da nutrição para quem está muitas vezes indeciso se vai querer fazer isso ou não, como a gente, como eu, como você, já tivemos essa oportunidade. Então é muito bacana, muito prazer ter participado, agregado um pouco mais o nosso papo de food service. E agradeço todo mundo que está nos assistindo, de ter tido essa aula aqui com a Angélica, parceirona nossa. E fica o convite, se você gostou, se você quer ter mais assuntos como esse de pessoas de garbo e elegância, como tivemos hoje aqui, então curte, acessa o sininho, participa, que participando cada vez mais a gente consegue ter mais visualização e consegue também trazer mais pessoas bacanas para falar sobre o nosso mundo de food service. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos e até o próximo programa.